Beleza? Eita fé. Beleza, pessoal? Tudo bem? Professor Railton Carvalho. Vamos dar continuidade àquele exercício que a gente parou no bloco anterior, aprendendo calcular a dose, tá? Vamos aqui comigo na tela. Então, paramos aqui no primeiro passo. O exercício, para quem não lembra, vamos lá. O exercício número 1 era esse. Após a avaliação do ruído ocupacional, foram encontrados os seguintes resultados. Então, a gente não leva em consideração valores inferiores ao nível de exposição de 80 decibéis, beleza? Não sabíamos aqui a exposição a 84 decibéis, nem a 99. Fizemos o cálculo do Tmax, deu 69 e aqui deu 552. Beleza? Foi esse cálculo. Para quem ficou com dúvida, pessoal, voltem aí no bloco anterior, porque isso aqui é importante que vocês saibam. Lembrando, professor, caraca, eu tô na prova que não consigo lembrar essa fórmula, não sei, não vai. Lembra que a norma fala que quando você não tem, você pode utilizar, quando você não sabe o valor, você utiliza aquele valor do nível de exposição superior. Então, eu não tenho o de 99, então você utiliza o tempo de exposição de 100 decibéis, por exemplo, tá? Que aí não seria 1 hora e 9 minutos, né? Não seria 69 minutos, seria 60 decibéis. Então, fizemos o cálculo, jogamos na fórmula da dose. A fórmula da dose, todo mundo lembra, é C dividido por T. C é o tempo que ele ficou exposto e T é o tempo permissível pela norma, tá? 30 dividido por 552. Por que 30, pessoal? Tá aqui, ó. Aqui, ó. 0,5 horas é igual ao quê? 30 minutos. Beleza? Então, 120, 30 e 180, ó. 30, 120, 30 e 180, tá? Então, ele ficou exposto 30 minutos a 84 decibéis, 120 minutos ele podia ficar exposto 120, ele ficou exposto 30 e ele poderia ficar 60, e aqui ele ficou exposto 180 e ele poderia ficar exposto somente a 69. Somente a 69. Então aqui ficou 4,15 vezes 100. Por que vezes 100? NHO, pessoal, porcentagem. Então, a dose deu 4,15, NR15, multiplicou por 100, NHO 415. Professor, o senhor já repetiu isso 1 milhão de vezes, pessoal, e eu vou continuar repetindo 1 milhão de vezes. Talvez, alguns alunos, eles pegam fácil, já pegam as manhas com relação a isso. Mas tem outros alunos que ficam com dificuldade, tem dificuldade. Então, é importante que o professor fale mais de uma vez para que realmente fique ali para que o aluno realmente memorize e não esqueça e não erre algo nesse sentido na questão. Ele faz o cálculo da dose lá e tá as opções para ele em porcentagem, ele não marca nenhuma porque, não, tá diferente, a minha deu 4,15, não 415. Entenderam? Então tem que ver conforme o enunciado da questão. Terceiro passo, calcular o NE. Estão vendo que a gente utiliza a fórmula com base no quê? Com base no Q5 da NR15, tá? Como é que funciona? Peguei os valores. Fórmula é essa, 16,61 vezes log 480 dividido pelo tempo de exposição, D dividido por 100 mais 85. 16,65 vezes log 480 dividido por 480, professor, mas aqui não deu menos do que 480? Pessoal, mas vocês esqueceram o quê? Vocês esqueceram que aqui tinha 2 horas. Tinha 2 horas que a gente não computou. Então, a carga horária de trabalho dele, ó, 120 mais 180, ó, 30 mais 30, 60. 60... Vamos fazer o cálculo aqui, ó, 30 mais 120, 150. 150 mais 30,
180. 180 mais 120 dá 300. 300 mais 180, 480. Qual é a carga horária dele total aqui? 480 minutos. Por quê? Ah, professor, isso aí eu não tinha prestado atenção. Pois é, pessoal, tem que prestar atenção. Por quê? Você não utilizou aqui na dose. Se você fosse somar só isso aqui, ó. Você fosse somar só isso aqui, não ia dar 480. Ia dar o quê? 360. Só que você tem que somar mais o 120, que era aquela exposição a 79 dB. Beleza? Por isso que dá 480. É isso. Então fiquem espertos quando forem fazer esse cálculo, tá? Não. Para não errar por besteira. Então, ó, tempo de exposição 480, dose 415%. Então, 480 dividido por 480, né? Aqui dá 1, aqui dá 4,15. 4,15. 1 vezes 4,15 dá 4,15. Log de 4,15, 16,61 vezes log de 4,15 mais 85. Pessoal, erro clássico. Primeiro, faço esse, depois esse e depois esse, tá? Então, ó, log de 4,15 vezes 16,61 dá 10,26 mais 85, que dá 95,26, o NE. Agora a gente precisa calcular o quê? O NEM. Então, NEM eu sei que a fórmula é NE mais 16,61 de log tempo de exposição dividido por 480. Então, o NE deu 95,26, beleza? Mais 16,61. 480 dividido por 480 dá 1. Log de 1 dá 0. 0 vezes 16,61, tudo vai dar. Então, log de 1 vai dar. Isso aqui tudo vai dar 0, então 95,26 mais 0 dá 95,26. Então, pessoal, prestem atenção nisso aqui. Todas as vezes que o tempo de exposição for igual a 480, o NEM vai ser igual ao quê? Ao NE, tá? Então, fiquem ligados nisso. Professor, quando é que não vai ser 480? Pessoal, ó, eu tenho profissões que vão exercer as atividades com a carga horária semanal de 20 horas, que vão ser 4 horas diárias e não 480 minutos. Então, aqui nesse caso, seria 240. Tem gente que trabalha 6 horas por dia, que aí dá 360. Entenderam? Então, assim, se não for essas cargas horárias diferenciadas, se for 480, a pessoa trabalhando 8 horas por dia, o NE vai ser igual ao NEM. Beleza? Então, pessoal, com relação a... Vem aqui comigo agora. O nosso NEM deu 95,26. O que eu posso concluir disso? Ele tem direito ou não à aposentadoria especial? Ele faz jus ao adicional de insalubridade ou não? Já que a nossa dose, a nossa dose deu 415%. Não, pode ficar aqui comigo. A nossa dose deu 415% e o nosso NEM deu 95,26. Primeira coisa que eu sei é que ele faz jus ao adicional de insalubridade e que ele tem direito à aposentadoria especial. Beleza? Então, são essas duas informações que a gente tira com base nesses dados. Beleza? Então, ó, com relação à dose, a gente já finalizou, projeção da dose, cálculo do T máximo, né, o tempo de exposição máximo, aprendemos a calcular o NE, aprendemos a calcular o NEM, vimos que o LAVG é igual ao NE, beleza? Então, com relação a isso, a gente já fechou com relação a esses cálculos. Agora a gente vai dar continuidade à nossa matéria, vamos aprender a fazer a soma dos decibéis. Professor, como assim somas de decibéis? Vocês nunca ouviram falar? Professor, nunca ouvi falar. 80 decibéis mais 80 decibéis dá quanto? Parem aí, pense. Eu vou até
tomar um gole de água aqui por enquanto que vocês pensam aí. Dá 80 mais 80 dá 160, pessoal? Eita fé. Para que eu preciso saber disso? Pessoal, ó, eles podem colocar na prova de vocês uma situação com uma simples situação hipotética. Se eu tenho aqui nessa sala, minha sala aqui ela tem um formato quadrado. Eu tenho aqui no meu canto direito uma máquina que emite 80 decibéis, por exemplo. E eu quero fazer um estudo para colocar outra máquina igual. Eu preciso saber o quê? Se eu tenho 80. Se eu colocar mais uma que emite 80, qual vai ser o nível de pressão sonora dentro da minha sala? Entenderam por que eu preciso saber assomar os decibéis? Porque eu preciso saber fazer a soma desses decibéis? Para saber justamente isso. Para saber, caso eu coloque uma máquina ou caso eu retiro, aí já é subtração. Aí a gente vai aprender depois. Perdão. Mas e aí? 80 mais 80 dá quanto? 80 decibéis mais 80 decibéis. Não vai dar 160, pessoal. Não vai dar por quê? Lembra lá, volta uns 2 blocos anteriores, 2 a 3 blocos anteriores. A gente aprendeu que os decibéis, eles não são uma escala linear. Eles estão numa escala logarítmica. Então, por isso que é diferente. Vem aqui comigo na tela. Então, 80 mais 80 é igual a quanto? É igual a quanto? 83 decibéis. Professor, que mágica foi essa que o senhor fez que o maracutaia nunca tinha escutado falar? Pessoal, acreditem se quiser, tem pouca gente que sabe fazer essas somas de decibéis. Como assim, professor? Tem muitos engenheiros aí que eu conheço, técnicos, médicos, que quando tiveram aula de higiene, o professor deixou passar batido isso. Isso é uma informação que ela é muito importante, que vocês têm que saber, tá? Então, decibel, unidade de pressão sonora, escala logarítmica, não linear. Isso aqui a gente já até vimos qual é a fórmula que é utilizada para o cálculo do decibel. Então, procedimento. Então, a gente vai utilizar uma regra para fazer esse somatório. O que você deve fazer? Primeiro, medir o nível de pressão sonora. Nesse caso, como o exemplo que eu dei para vocês de uma máquina, né? Máquina 1 e 2. Achar a diferença entre os níveis, entrar no gráfico com a diferença, subir até a curva, obter o ΔL no eixo das ordenadas e somar o ΔL ao maior dos níveis de pressão sonoras obtidos. Então, assim, esses aqui são os procedimentos, mas eu vou fazer com vocês aqui. Então, eu até li aqui um pouco mais rápido. Se vocês quiserem dar uma pausa e fazer uma leitura novamente com calma para que vocês gravem. Mas quando a gente estiver fazendo essa soma aqui juntos, vocês irão ver como é fácil, tá? Então, beleza. Primeiro, por exemplo, faço o somatório, faço a medição, né, do nível de pressão sonora. Então, aqui ele me fala, ó, são 4 máquinas emitindo 80 decibéis cada uma. Então, 80 decibéis, beleza. 80 menos 80, diferença deu 0, beleza? Então, pego aqui, ó, vou lá no lembra que ele fala? Para ver joga aqui na fórmula, ó, L1 menos L2, que é a diferença, jogo aqui, ele representa aqui nessa linha, jogo no ΔL para achar. Então, 0, vou aqui, 3. Por isso que 80 mais 80 deu 3. Então, pego o valor maior e somo sobre essa diferença que é o ΔL, 83. Então, já fiz de 2 máquinas. Agora falta da terceira máquina. Então, o que eu pego? Pego esse valor e subtraio menos 80. Então, 83 menos 80 deu essa diferença. Deu 3. Faço a mesma coisa. Venho aqui, o 3 está bem aqui, subo, deu aqui 1 ponto, quanto aí? 1,8. Beleza. ΔL 1,8. Então, 83 mais 1,8, 84,8. Eu pego o maior valor, tá? Então, fizemos aí já de quantas máquinas? Fizemos de 3 máquinas. Faltam 1, certo? Não era 4? Então,
84 menos 84,8 menos 84,8. Faço a mesma coisa, jogo aqui. 4,8 vai dar ali 1,2, né? 1,1, 1,2. Beleza. Delta L 1,2. 84,8 mais 1,2 deu 86. Beleza? Então, ó. 86, máquina 1. Máquina 2. Aí o somatório dá 1 mais 2. Com a máquina 3. Somatório dá 1 mais 2 mais 3. Com a máquina 4. O total deu 86 decibéis. Então, pessoal, vem aqui comigo. Lembra que eu terminei de falar para vocês? Qual a importância de eu saber fazer a soma de decibéis? Porque a sua questão ela pode justamente te colocar uma situação hipotética como essa e te dar esse gráfico. Falar, ó, você foi contratado como engenheiro de segurança do trabalho em uma fábrica e a fábrica está em expansão. Dentro da sala X tinha uma máquina que emitia 80 decibéis. Se eu colocar mais 3 máquinas, totalizando 4 máquinas naquele local, eu vou ultrapassar o limite de tolerância? Nesse caso aqui, sim, não ultrapassa. Por quê? Porque deu 86 decibéis. O trabalhador, para executar suas atividades durante uma jornada de trabalho de 8 horas diárias, ele não pode estar exposto a um nível de pressão sonora superior a 85 decibéis. Beleza? Então aí já até ultrapassou a dose e tudo mais. Tá ok? Então tem que ter esse cuidado. Beleza? Por isso que é importante vocês saberem fazer essa soma. Beleza. Todo mundo entendeu? Sossegado, tranquilo. Então agora a gente vai aprender a fazer o quê? A subtração, que é o sentido inverso. Beleza? É como? Ele vai te perguntar se fosse acrescentando, fazendo a soma, era colocando uma máquina, e agora ele vai querer saber o quê? Se eu tenho 4 máquinas naquele recinto, quero tirar uma, qual vai ser o nível de pressão sonora? Então, por isso que você também tem que aprender a fazer a subtração dos decibéis, tá ok? Vem comigo aqui na tela, vamos fazer agora a subtração dos decibéis, tá? Só finalizando, 4 máquinas emitindo 80 decibéis, dá o somatório de 86. Beleza? Então aqui só um quadro, né, com as diferenças de níveis e tudo mais. Beleza. Subtração de decibéis. Vai fazer a medição do nível de pressão sonora. Depois a medição sonora com a máquina sob estudo desligada e obtém a diferença. Professor, por que fazer a medição com a máquina desligada? Pessoal, é porque para fazer a subtração de decibéis, você não vai imaginar que vai acrescentar a máquina. Então você está imaginando que você vai retirar. Eu já tenho ali o somatório, já tenho um total, vamos supor, daquelas 4 máquinas funcionando. Então, para que eu calcule, é como se eu retirasse uma dessas máquinas. Então, por isso que faz com ela desligada. Suba com a diferença até a curva, a mesma coisa que a gente fez lá na soma. Acha o ΔL, subtrai o valor ΔL do nível de pressão sonora total. Resultado é o nível de pressão sonora da máquina sob estudo funcionando sozinha. Então, ó, um exemplo. Nível de pressão sonora total, 93 decibéis. Nível de pressão sonora sem a máquina, com ela desligada, 86. A diferença deu o quê? 93 menos 86, que dá 7. Então, a diferença deu 7, beleza? Vou e jogo aqui. Mesma coisa. Tá vendo aqui, ó, a diferença? Então, 7 deu aqui, venho e acho o ΔL, que deu aqui quanto? 1. Então, ó, nível de pressão sonora total, 93. Nível de pressão sonora sem a máquina, diferente, 7 decibéis. Então, ΔL, 1. Então, nível de pressão sonora da máquina é de 92 decibéis. Beleza? Subtraio aqui. Lembra que na soma de decibéis eu não somava? Aqui eu subtraio. Então deu 92 decibéis. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então vem aqui comigo. Viram que é simples, tanto fazer a soma quanto a subtração dos decibéis. Agora a gente vai para o próximo passo. Agora a gente vai aprender a fazer o quê? Atenuação.
Como assim, professor? Se eu tiver aqui... Opa, quase que eu somo. Se eu tiver aqui, o nível de pressão sonora vai ser igual se eu tivesse aqui? Não, né, pessoal? Vai ser diferente. Lógico que aqui a distância é pequena, sei lá, um metro, 2 metros, não dá nem 2 metros, 1,5 m. Mas se fosse uma diferença grande, 4, 5 metros, você já consegue ver bastante diferença, né, entre o nível de pressão sonora que vai atingir o trabalhador. Então, você sabendo calcular a atenuação, você consegue identificar. Se o trabalhador aqui está exposto a 85, o trabalhador daqui 5 metros está exposto a 80, por exemplo. Beleza? Então vamos comigo aqui na tela. Atenuação do ruído através da distância. Beleza? Utilizo a fórmula que é o nível de pressão sonora 0 menos o nível de pressão sonora, né, do local, igual a 20 vezes log da distância 0 vezes a distância número 1. Isso aqui é bem simples. Vamos fazer essa questão da Sesgran Hill aqui, da Petrobras. É antiga, mas vocês conseguem entender. Um operador de refinaria realizava um procedimento próximo de um hidrante externo e a 5 metros de um gerador em funcionamento. Então, ó, o gerador está aqui, 5 metros, tá quem? 5 metros está o cara executando a atividade aonde? Executando a atividade aqui em um hidrante, né? Em um hidrante, beleza? Expondo-se a um ruído de 98 decibéis. Então, ó, 98 dB. Seu colega de trabalho que está a 10 metros desse gerador está exposto a qual nível de pressão sonora, né? Então, para isso, pessoal, eu preciso saber o quê? Eu tenho que utilizar a minha fórmula, que é o NPS 0 menos o NPS 1 igual a 20 vezes log da distância 1 dividido pela distância 0. Não é isso? Distância 1 dividido pela distância 0. Beleza? Então, eu utilizo essa fórmula. Nível de pressão sonora 0 é onde ele está. Distância 0 é onde ele está. Agora eu quero saber a 10 metros qual é o nível de pressão sonora. Então eu jogo na fórmula, já está na fórmula. Então eu calculo 10 dividido por 5, log de 10 dividido por 5 dá 0,3, 20 vezes 0,3, que dá igual a 6. 90, nível de pressão sonora, né? 1. Né? Jogo aqui NPS 1, que aí ficaria 6 menos 98, só que ele é negativo, NPS. Só para não ficar... Pessoal, por que eu estou fazendo aqui? Eu tinha feito direto, só que para não ficar dúvidas do pessoal, eu estou fazendo aqui para vocês verem que fica 92. Os dois estão negativos, multiplico por menos 1, que aí vão ficar NPS 1 de 92, beleza? Então aqui, ó. Só para... Eu fiz esse jogo de sinal para vocês não ficarem com dúvida, tá? Então, para ficar bem tranquilo. Então, deu nível de pressão sonora igual a 92, tá? Então, bem tranquilo, entenderam? Então, esse cara aqui, qual a carga, o nível de pressão sonora que vai chegar nele? 92 decibéis. Então, entenderam que, ó, distância de 5 metros, teve a perda aí de 6 decibéis, tá? Tem-se 6 decibéis de decaimento do nível de pressão sonora para cada duplicação da distância, beleza? Então, duplicou a distância, não era 5 e foi para 10? Então, teve o decaimento aí de 6 decibéis. Beleza? Pessoal, vem aqui comigo. Conseguiram entender? Então, nesse bloco, a gente aprendeu a fazer a soma de decibéis, aprendemos a fazer a subtração de decibéis e aprendemos a calcular a atenuação do ruído através da distância. Vimos que é uma regra que a cada duplicação da distância diminui em 6 decibéis o nível de pressão sonora. Então, foi bem produtivo, né? Eu acho que
todos conseguiram entender, foi bem tranquilo com relação a isso. Qualquer dúvida, pessoal, não hesitem em mandar mensagem para o professor, pode ser no chat, pode ser no Instagram, tá? Quem ainda não curte o Instagram do professor, corre lá e já coloca para seguir o YouTube, já se inscreve lá, porque tem vídeo, pessoal, direto tem vídeo com dicas, né? Então, assim, professor, mas o senhor só dá dica para elaboração de prova? Não, dou dica para você que é profissional, da área de segurança, que é técnico, que é engenheiro, que vai fazer um laudo, como fazer um laudo, do modelo de documentos e tudo mais, porque eu sei que hoje a gente está aqui aprendendo a matéria para tirar 10, né, para acertar nas questões dos concursos. Só que você, executando as atividades, fazendo ali na prática, com certeza vocês vão absorver mais. Então, eu acho que vocês tentando fazer um laudo, algo nesse sentido, vocês vão colocar em prática tudo isso que vocês estão vendo aqui e realmente vai ficar até mais fácil de absorver a matéria. Beleza? Então, dá uma olhada lá nos vídeos que eu mostro como é aplicado, como que faz um laudo, algo nesse sentido, tudo mais, beleza? Então, vamos encerrar esse bloco por aqui. No próximo bloco, a gente vai aprender os procedimentos de avaliação do ruído e já e realizar as nossas questões, tá ok? Então, pessoal, até o próximo bloco. Fiquem com Deus. Lembrando, pelo meio ambiente, segurança e saúde no trabalho, venha com o professor Railton Carvalho.